Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui da Palavra de Deus. Eu espero que quando essa palavra chegar, quem ouvir essa palavra, que receba com muito carinho, com muito amor, que é com o coração cheio de alegria, de gratidão à Palavra de Deus, com gratidão de ter conhecido a palavra muito cedo na minha vida. Eu vim compartilhar com vocês essas leituras, até porque eu gosto muito de ler, tenho muita facilidade em ler, em compreender as coisas. Então, vou estar passando aqui para vocês essas leituras, né? Não vou ficar tirando muita conclusão, porque a palavra de Deus vai falar no coração de cada um da maneira como ela for, da maneira como a pessoa precisa. Então, tudo que eu ler aqui, se cair no seu entendimento, vai ser rema na sua vida. Rema é aquela palavra que fica no nosso coração e que a gente vive através dela. Então, hoje eu vou ler com vocês a Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, tá? O Tiago aqui, segundo os historiadores, é o irmão de Jesus, tá? O tema dessa epístola é a fé que produz obras. E as palavras-chave dessa epístola é a fé, riquezas, língua, orgulho e oração. No Novo Testamento, haviam mais de 5 homens chamados Tiago. E eles acham que esse Tiago, que escreveu o livro, é irmão de Jesus. Porque depois que Jesus subiu aos céus, ele voltou e apareceu para eles. E a partir daí que surgiu essa carta. Então, eles deram crédito para o irmão de Jesus, tá? Ah lá, fala aqui, ó. Uma aparição de Cristo a Tiago após sua ressurreição provavelmente o tenha levado a essa conversão, pois ele é enumerado com os crentes do antigo do 1.14, né? O historiador é o Joséfo, né, que escreveu essa epístola depois de Cristo. O que mais? O propósito é primeiramente, ele é muito prático, né? Um livro muito prático, que nós não podemos ser dogmáticos e só se pode concluir que a carta provavelmente tenha sido escrita entre 48 e 62. O autor escreveu para repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. Ao fazê-lo, ele analisou a natureza da fé genuína e estimulou os leitores a demonstrar a eficácia de sua experiência do Cristo. Sua principal preocupação era a realidade na religião, e ele apresentou as reivindicações práticas do Evangelho. Então vamos começar, né? Aqui vai falar do Cristo revelado e da ação do Espírito Santo. A carta menciona especificamente o Espírito Santo. Somente ele declara que habita em nós, que a nossa lealdade completa, não suportando a rivalidade. A atividade do Espírito Santo pode ser vista no ministério dos doentes, né? E em várias partes desse livro. Então vamos começar, né? O prefácio de saudação diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca de provas e tentações, irmãos, meus irmãos, tende grande gozo, a grande alegria, quando cair-vos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, passa de dificuldade, estou com dificuldade de ler a Bíblia, não consigo ler a Bíblia, não tenho compreensão, pede para o Espírito Santo. Aquela palavra que saltar aos olhos, que queimar no coração, esse é o recado de Deus para você. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se, irmão, abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim, se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, sendo ouvinte esquecido, mas não fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o nosso ajuntamento tentar algum homem com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, e entrar também alguém pobre com sorte da vestimenta, atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta abaixo no seu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós demonstrares o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre nós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo a ti mesmo e bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela fé como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, não matarás, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras de nada aproveita. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
E algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e serão derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas a tua fé sem as suas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremeceram. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e expeliu por outros caminhos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir seu próprio corpo. Vede também nas ruas que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de ervas, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira, figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Mas se tens amargura, inveja, sentimento faccioso no coração, em vosso coração, não vos glorei nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí a perturbação de toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventuras não vem disto, a saber, vossos deleites, que nos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais, a nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pede mal para ganhar os vossos deleites. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou cuidas vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz Deus: resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai a vós
Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, alimentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para que julga o outro? A falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que se desvieis, dizei, se o Senhor quiser, e se fizermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriai-vos em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá o fogo da vossa carne. E entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveres sobre a terra, e vos deleitaste e cevaste vosso coração, como um dia de matança. Condenaste e mataste os justos, e ele não vos resistiu. Exertação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortaleceis o vosso deliciosamente, fortalecei os vossos ouvidos, Senhor dos Exércitos. Sede vós também pacientes, fortaleceis o vosso coração, porque já é vinda do Senhor, está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição, e para a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caia em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Esse livro é muito gostoso de ler, né? E se a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a chuva produziu seu fruto. Então, gente,
esse livro de Tiago, como estava escrito lá, é um livro dinâmico, prático, fala das coisas da maneira reta, direta, né? Então, vamos agradecer ao Senhor, te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia se renovam a cada manhã. E quando esse vídeo chegar, meu Deus, ao ouvido de quem quer que seja neste mundo, em qualquer lugar deste mundo, a pessoa que ouvir, que receba com amor, que receba com todo o meu amor, todo o meu carinho, essa leitura. Sabemos que as pessoas às vezes têm preguiça de ler, às vezes têm medo, não têm entendimento, mas que o Espírito Santo produz esse espírito de amor, de temor e de sabedoria em vossos corações. Assim eu desejo e desde já agradeço no nome do Senhor. Amém. E até o próximo vídeo.